tenho uma mensagem muito poderosa aqui, forte para lhe dar, no Provérbios 23. E eu queria que você prestasse bastante atenção nessa mensagem, Provérbios 23, no nome de Jesus. A gente vai ler do versículo 31 em diante. Essa música é uma bênção, né? O missionário Soares estava iluminado quando escreveu essa letra aí e deu para o pastor Jaime, a pessoa certa. O pastor Jaime é pregador, não é cantor, mas caiu certinho para essa música que o missionário fez. Maravilhoso, Deus de maravilhas. Acharam? Provérbios 23, versículo 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Eu tenho que ter cuidado com o que eu coloco diante dos meus olhos. Tem coisas que são lindas. Você, homem, você vai se deparar com mulheres lindas, que vão chamar a sua atenção, mas não é para você. Você já é casado, você já tem uma pessoa. Você tem que amarrar a tentação. Amém, pessoal? Mulheres, vocês se depararão com homens lindos, que vão chamar a sua atenção, que vão atrair você. A sensação vai bater no corpo, mas você tem que lembrar, não, eu tenho um marido. E eu não posso cair nessa, mas não sou mais nenhuma solteirinha, novinha, não. Não posso me entregar à prostituição, não. Isso é só um exemplo que eu estou dando, tá? Mas se você for pensar, por exemplo, nas finanças, tem gente hoje com a vida toda enrolada financeiramente. Por quê? Olhou, desejou e comprou. O cartão já está lá na estratosfera, já está tão alto que não aguenta mais. O cartão está quase explodindo no bolso da pessoa. Mas ela olha assim, mas é tão bonitinho. Mais uma coisinha só, eu vou comprar em 10 vezes. Não vou nem sentir essa parcela de R$ 30, de R$ 80. Vai sentir, porque o cartão já está com 4.000, 5.000. A pessoa ganha menos, o cartão está todo enrolado. Eu pago o mínimo do cartão. Pior coisa que alguém faz. Pior coisa que alguém faz. Se você pagar o mínimo do seu cartão, quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. Quem já pagou o mínimo do cartão e não comprar mais nada, quebrar o cartão, mesmo assim, os juros que vem no mês seguinte, você vai entrar numa bola de neve que você nem imagina. Espero que você nunca tenha entrado, e se entrar, você saia dessa correndo. Como? Quebrando e não usando mais. Hoje em dia, você quebra o cartão, mas pode usar pelo número. Tem que ter cuidado. Você tem que prestar atenção onde você está colocando seus olhos. O Salomão sabe bem o que ele está falando. No final da vida dele, ele tinha muitas mulheres. Muita, não dava conta, 1.000 mulheres. E tinha mulheres de outros deuses. Não demorou muito o Salomão, o grande Salomão, o homem mais inteligente do mundo, filho do rei Davi, o melhor rei que Israel teve, lógico, fora de Jesus Cristo, humanamente falando, o melhor rei que Israel teve. Um filho muito inteligente, milionário, rico, no final da sua vida, estava fazendo sacrifício para outros deuses, fazendo trabalhos para outros deuses, arreando trabalho lá. Por quê? Porque estava seguindo as suas mulheres, os deuses das suas mulheres. Para que, Salomão? Para que tantas mulheres? Amém, Jesus? Nós temos que ter um cuidado. Ele está dizendo muito claro, o vinho aqui, ele fala, que quando se mostra vermelho, o melhor vinho, aquela cor bonita, descendo pelo copo, escorrendo assim, né? Ele fala, quando ele escoa suavemente pelo copo, a pessoa olha e fala assim, esse vinho deve ser muito gostoso. Cuidado com o que você está colocando diante dos seus olhos. É aí que vai começar a tentação. É aí que vai começar a luta. Porque você então começa a desejar aquilo. Internet, meu Deus do céu, é uma coisa tão boa, internet. Eu prego por lá. Eu prego por lá.
é tão bom. Mas se você não vigiar, você coloca os olhos e vai se prendendo, vai se prendendo, vai se prendendo. Quando você vê, está num emaranhado de correntes que te emaranhou tanto e você não consegue mais sair daquele site, não consegue mais sair daquela conversa, não consegue mais sair daquela situação. E quando você vê, seu corpo está todo corrompido, sua mente está toda corrompida. Quando ele fala isso, aqui no 31, quando ele fala, não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, ele está falando, você vai se prender. Essa tentação vai te pegar. Em algum momento, se você ficar preso a isso, se permitir a isso, uma hora isso vai te acertar. Você tem que ter o cuidado, então. O diabo, irmãos, ele é o nosso adversário, a Bíblia fala. Então ele vai colocar diante de nós um banquete. De vez em quando ele vai colocar um banquete diante de nós. Ele não vai apresentar para você algo que não algo que não mexa contigo. Ele vai colocar diante de você algo que vai mexer com você. Que você vai olhar e vai dar uma balançada. Pô, mas agora eu sou da igreja. Agora eu sou crente, agora eu aceitei Jesus, agora eu passei pelas águas, eu estou em fase de libertação. Pô, mas eu gosto tanto. O diabo não vai colocar algo que você odeia. Você não vai querer algo que você odeia, algo que você nunca gostou. Ele vai colocar diante de você coisas que são apetitosas, são bonitas, que são, aqui fala o vinho vermelho ecoando pelo copo. Amém, Jesus? Ele vai tentar colocar sobre você algo que vai te atrair, te arrastar. E você, em algum momento, você vai tentar dizer não, mas você está sendo arrastado. Não, mas está sendo arrastado. Parece uma areia movediça, já viu? Nos filmes, né? A pessoa, quanto mais força faz, mais a areia puxa ela para baixo. Dizem, eu nunca vi isso, não sei como é que é, mas dizem que quando uma pessoa cai numa areia movediça, ela tem que ficar parada, ou esperando ajuda, ou procurando em volta para ver se tem algum galho que ela possa se agarrar para sair. Quanto mais ela se apavora, mais ela mexe, mais ela afunda e vai afundar até morrer. O diabo, ele prepara a coisa de uma tal maneira, e a pessoa, ela vai, e chega um momento que ela tenta sair já, quando ela percebe que está indo num caminho ruim, que vai trazer coisa ruim, que vai ferir, vai machucar, vai machucar até outras pessoas também, até a si mesma. Quando ela tenta sair, ela já está toda emaranhada já. Por isso ele está falando, cuidado com o que você está colocando os olhos. Aonde você está colocando os olhos? Em quem você está colocando seus olhos? No que você está colocando seus olhos? Aí olha o que ele vai falar aqui agora, no versículo 32. No seu fim, morderá como aquele vinho lindo, gostoso, suave, vermelho, vai te morder como uma cobra. Por isso que eu comecei dando exemplo já do homem, que olha para a mulher que não é a esposa, mas é o tipo de mulher que ele gosta, e ele já se sente interessado, e o corpo começa a sentir, e a mente começa a desejar. Ele olhou diferente, olhou com desejo. E ele devia ter na hora repreendido. Espera aí, eu não sou mais esse homem. Não sou mais assim. Por que eu estou com isso aí? Isso no coração está repreendido, esse demônio na minha vida. Não é repreender o demônio na vida das outras pessoas, não. De vez em quando eu escuto isso, sabia? Eu acho que até engraçado esse negócio. Fica olhando assim, mas que engraçado. A pessoa, ela está se sentindo atraída por uma mulher que não é a esposa dele. Aí o cara vai e repreende o demônio na vida daquela mulher. Ué, mas o demônio está atraindo ele, pô. Tem que amarrar o demônio na vida dele. É ele que está sendo atraído. Aí ele acha não, que é a mulher que está com o demônio. Que coisa engraçada, né, irmão? Não, o demônio é a pombagira, pastor. Ah, é? Mas quem foi igual um patinho? Quem foi? Tem que amarrar o demônio que está perto de você, que está querendo fazer o que não presta.
Por quê? Porque está sentindo, está tendo sensações na sua vida, desejos, que no início parece muito bom, mas depois ele fala, no seu fim, então é no fim, não é na metade. Sabe aquela paixão? Que no início tudo presta, tudo é bom? Quem já ficou apaixonado? Apaixonado, apaixonado mesmo. Hein? Quem já ficou? Tem vergonha de falar não, irmão. Quem nunca se apaixonou? Para com isso. Besteira. Só os mais novinhos aí que ainda talvez não saiba o que é paixão ainda. Mas quem tem a idade que eu tenho, mais de 50, 55 anos, vou para 56, quem não sabe o que é uma paixão? Nunca se apaixonou. Pelo amor de Deus, para com isso. Você está sendo santo demais agora. Para com esse negócio aí. Nunca se apaixonou? Ah, eu me apaixonei, não foi nem só uma vez só, não. Essas paixonices que a gente tem de jovem aí. Amém, irmãos? Aí até que eu encontrei a amada da minha alma, que eu me apaixonei e acabou. Ontem fiz até aniversário, minha amada. E hoje é dia de vocês, dia das mulheres. Vou orar por vocês, tá bom? Ah, a pessoa não fica cega, irmãos? Todo mundo fala assim, ó, ele não presta. E ela, não, você não conhece ele. Você não conhece ele. Eu conheço ele. Você não conhece ele. Aí ele se mostra para ela. Aí ela fala assim, ué. Aí ela começa a ouvir aquela voz ecoando da mãe, da amiga, do amigo, do pai. Todo mundo viu que o rapaz não prestava. Todo mundo viu que era um 7-1. Todo mundo viu, menos a apaixonada. A apaixonada não viu. É disso que está tratando aqui. É disso. Você olha para o vinho assim, vermelho ecoando no copo. Que coisa boa, eu quero. No final vai ser uma cobra. Tem que ter cuidado com aquilo que te atrai demais. Jesus é aquele que deve te atrair desse jeito. É por isso que a gente chama da paixão de Cristo. Se apaixone por Ele. Fora Ele, tudo que te atrai demais e faz você até se anular. Tem gente que se anula, sabia? A pessoa se anula completamente, só para fazer a vontade dos outros. Paixão é uma coisa complicada, irmão. E não tem nada a ver com amor, não. Eu amo muito, não. Você ama muito. Como que você ama muito se você nem vê o defeito da pessoa? Você está apaixonado. A paixão faz o marido largar a esposa e seus filhos que tanto amam, irmão. Pensa nisso. Pensa o homem sair de casa, deixar seus filhos que ele ama tanto, sempre foi um paizão para aqueles filhos, e ir embora numa aventura com outra mulher. Pensa nisso. Vê se isso é amor ou se isso é paixão. O amor é o que ele tinha em casa, com a família. Mas se apaixonou tanto pelo sexo, falando abertamente assim, pela carne, que agora ele acha que ele não ama mais a família dele. E se ama, dá para viver longe. Antes não dava, mas agora dá. Que coisa séria, irmãos. Agora eu quero entrar mais para o lado espiritual. Eu estou dando esses exemplos para você entender a gravidade da coisa. No fim vai ser uma cobra e como basilisco picará. Filhote de cobra, vai picar. Olha o 33. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas. E o teu coração falará? Claro, está olhando para as mulheres estranhas. Agora deixa eu te falar uma coisa. Vamos trazer para o lado espiritual. A igreja, a Bíblia chama de esposa. Nós somos a esposa de Jesus. Nós não podemos ser mulheres estranhas, uma esposa estranha para o seu marido. Quem é nosso marido? Se ele não é ainda, ele quer ser. Deixa ele ser. Aí é você. Ele não vai forçar você a casar com ele. Usando ainda a linguagem, né? A linguagem simbólica que a Bíblia usa. É só uma linguagem simbólica. Os irmãos aí, por favor, não se sintam ofendidos. Não estou chamando você de mulher, cada um tem seu gênero. Amém, pessoal? Mas a Bíblia fala que nós somos noiva, a Bíblia fala que nós somos esposa.
Nós não somos mulheres estranhas. Deus não vai se envolver com mulheres estranhas, só com aquela que é esposa. A igreja tem que ser esposa. Estou trazendo para o lado espiritual agora a mensagem. A igreja tem que ser a esposa. A igreja tem que ser a noiva. Não pode ser, a igreja não pode ser a mulher estranha que se encontra na esquina, que fala escondido dentro do banheiro, que se encontra em lugares de prostituição, que se encontra em qualquer lugar. O nosso Deus, ele não vai deixar isso acontecer. Aí a coisa vai ficar séria. Porque ele fala assim, os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e quando olha, o teu coração falará perversidades. Então vamos continuar no lado espiritual. Nós somos a igreja, somos a esposa, somos a noiva. Mas de repente a igreja começa a olhar lá para fora. Estou trazendo para o lado espiritual agora. Ele disse que quando eu olho para o vinho vermelho ecoando no copo, eu desejo tanto, mas se eu entrar nessa, depois vai ser uma cobra no fim. Um basilisco que vai me picar. Aí ele vem falar da mulher estranha logo depois. É o mesmo assunto, não mudou de assunto. Está falando do mesmo assunto. Ele está falando da esposa de Cristo, que está olhando lá para fora agora, a mulher estranha, e quer fazer igual. Não dá, irmãos. Temos um marido. Temos um noivo. Não dá para ficar olhando lá para fora e querer ser igual. Ou eu sou uma coisa ou eu sou outra. Cuidado com as mulheres estranhas. Amém? Fica ligado nisso aí. Cuidado com as mulheres estranhas. Uma hora casa, não é isso que dizem lá fora? Uma hora casa, cai. Aí você vai clamar a Jesus porque veio mal e de repente você não sente a presença dele. De repente você não percebe que você está tão distante, mesmo na igreja, tá? Às vezes até no altar pregando, alguns pregadores estão tão longe de Deus, que as coisas começam a acontecer, as coisas ruins começam a acontecer, e essa pessoa não tem força para combater. Ao contrário, só bate desânimo, dúvida, questionamento. Por que Deus? Por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Eu vivo na sua igreja, mas só está visitando, né? Porque está olhando para a mulher estranha. Está olhando o comportamento da mulher estranha. A mulher estranha aqui é o mundo, tá? São as coisas do mundo, tá? Que parece para a gente, é apresentado para a gente, as coisas do mundo, são apresentados para a gente como um vinho bem vermelho no copo ecoando. Você olha assim e fala, poxa, eu quero isso para mim. E Jesus está falando, mas eu não quero isso para você. Mas você fala, Senhor, pelo amor de Deus, eu quero isso para mim. E começa aquela briga. E você começa a desejar coisas que vão te levar de volta, se você saiu de lá, vão te levar de volta para o lamaçal. De volta para o pecado. E gradativamente vai te afastando do seu noivo, que é Jesus Cristo. Deu para entender o entendimento espiritual da mensagem? Eu preciso saber onde eu estou colocando os meus olhos. Em que eu estou colocando os meus olhos? Em quem eu tenho colocado os meus olhos? Para não desejar aquilo que desagrada ao meu noivo. Entende? Ainda usando essa linguagem. Aquele que é o meu esposo, que é Jesus Cristo. Ele cuida da igreja como o marido devia cuidar da sua esposa. O marido devia cuidar da sua esposa como Jesus cuida da igreja. Isso, o Efésios 5 fala para a gente isso. Eu, como igreja, como esposa, como noiva de Cristo, eu preciso aprender a olhar para o meu noivo. Entendeu? Se eu for olhar lá para fora para as mulheres estranhas, eu vou começar a querer aquilo de novo, desejar aquilo novamente.
Tem gente que fala assim, eu quero ir lá para o mundo porque eu nasci na igreja e não conheço nada. Para que você quer isso? Se Jesus te privou disso, você tinha que dar glória a Deus que Jesus te privou disso. Você acha que Jesus foi mal quando ele te privou disso? Eu sei o que é viver pelo mundo. Me converti já burro velho. Um homem casado já quando me converti. Sofri e fiz as pessoas sofrerem. E eu me diverti, irmãos. E eu gostava do que eu fazia. Eu não era uma pessoa deprimida e triste, não. Eu me diverti aos montes. Até que caiu a ficha. Estou acabando com a minha vida, acabando com a vida da minha esposa, vou acabar com a vida dos meus filhos, vou deixar todo mundo triste. Daqui a pouco minha mãe também descobre. Minha mãe foi descobrir que eu usava drogas um pouco antes de morrer. A minha esposa, o tempo todo, segurou esse assunto. Foi mulher de Deus. Minha mãe criticava a minha esposa. Só para você ter uma ideia. A gente fazia as festas, família, e minha esposa ficava me controlando na hora da bebida, porque ela sabia o que ia acontecer se eu bebesse. 2, 3 noites fora de casa depois que eu bebia. Ia para as favelas e não saía mais. E ela ficava me controlando. A minha mãe ficava com uma ira dela, irmãos. Deixa o garoto, deixa o meu filho, deixa, pô, que coisa chata. Ela não sabia. E a minha esposa, ó, ficava quietinha. Se fosse outro, explodia, né? O senhor não sabe o que o seu filho faz? Vai deixar eu com as nossas crianças aqui 2, 3 noites se ele beber aqui, se ele beber muito. Você acha que ela vai sair daqui e vai para casa? Não. Ele vai sair daqui e vai para a boca de fumo, vai para a favela. A senhora sabia disso? Ela não falou isso, hora nenhuma. Minha mãe descobriu no testemunho aqui. Aqui. Eu dei o testemunho e ela estava aqui na hora. Ela olhou assim, tomou um susto. Aí depois eu conversei com ela. Ela falou, não sabia. Aí pronto, ela se apaixonou. Aí ela já, né, a essa altura, ela já gostava da minha esposa, entendeu? Já gostava. Depois que ela descobriu, aí ela entendeu tudo, caiu a ficha. Falei, por isso que a Marilza era chata daquele jeito? Falei, é. Por isso que ela era chata daquele jeito. Ela sabia o que a cerveja fazia em mim e partia de um copo de cerveja, uma garrafinha de cerveja, daqui a pouquinho acabou. O Ednilson mudava completamente. Eu sei o que eu estou falando. Você nasceu na igreja, glória a Deus, Deus te privou do mundo. Para que você quer conhecer uma coisa que não presta? Que Deus privou você? Está lá vendo vinho suave, vermelho, e você está desejando coisas que não era para desejar. Ué. Ah, mas é muito gostoso, parece ser muito bom, tá? É gostoso, parece bom, mas viu que o provérbio fala que no final vai ser uma cobra, um basilisco que vai te picar. Deus está tentando te privar do sofrimento, dessas paixões que o mundo traz. Entende? Ele é o nosso marido, nosso noivo. Nós somos a esposa, a igreja é a esposa. Nós não podemos olhar lá para fora. A mulher estranha não dá para olhar, irmãos. O que tem acontecido aí fora é brincadeira. Nessa geração, então, misericórdia. É brincadeira o que está acontecendo aí fora. E você tem que estudar, tem que fazer faculdade, tem que ser uma pessoa que sabe entrar e sabe sair em qualquer lugar. Sabe tratar com a pessoa, sabe sentar lá e conversar. Não tem que destratar ninguém, não tem que desmerecer ninguém. Não tem que ser desse jeito. Tem que ser amável com todo mundo. Mas não querer aquilo que eles querem. Não se envolver com aquilo que eles se envolvem. Eu não preciso fazer isso para tratar uma pessoa educadamente. Eu não preciso fazer o que o outro faz para tratá-lo com dignidade. Eu trato ele com dignidade e não faço o que ele faz, ué. Por quê? Porque eu tenho um noivo que me ensina como viver para eu não ter decepções lá na frente. Está dando para entender, sim ou não? Então tá. Então deixa eu avançar um pouquinho com você. Então no 33 diz, os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como que dorme no meio do mar, e como que dorme no topo do mastro. Então você está no meio do mar, no meio do mar. Alguém já esteve no meio do mar? Meio. Eu já estive no meio da Guanabara, pescando. Uma vez só, nunca mais. Eu não quero mais isso não. Até me avisaram, toma um remédio para enjoo. Eu falei, eu acostumado, não sei o quê, quebrei a cara.
que balança, irmão, mexe para lá e para cá. Eu já fui lá uma vez, bem no meio. Imagina no meio do mar, mar mesmo. Entendeu? Enjoo. Passando mal ali. Dormindo. A Bíblia fala assim, vai ser como aquela pessoa dormindo no meio do mar, lá em cima no topo do mastro, no meio do mar. Aí balança mais ainda. Como que uma pessoa consegue dormir assim? A paz de Cristo faz você descansar no meio da tempestade. Não é essa paz, não. Aqui está falando de alguém que olhou para o vinho vermelho, que entrou numa vibe, como diz os jovens aí, estranha, e que a cobra está mordendo, está sendo picado pelo basilisco, não está bem. Isso me revela, me mostra como é a queda do ser humano, que tem Deus como seu noivo, mas quer conhecer a mulher estranha. A pessoa não percebe, irmãos. É como, sabe, aquela... Quando você vai fazer uma pequena cirurgia, uma vez eu fiz. Tirei um cisto daqui, muitos anos atrás. Aí, não tomei injeção. Passaram um negócio aqui e ficou dormente. Aí, cortou um cortezinho pequeno, tirou. E eu não senti nada. Nada. Quer dizer, a pessoa está traindo, voltando àquele exemplo prático. A pessoa está traindo o seu cônjuge e os seus filhos. Porque o adúltero não trai só o cônjuge, trai a família. Está traindo o seu cônjuge e os seus filhos. E a pessoa diz que não. Não vai fazer nada de errado, não. É ela que merece isso. É ele que merece isso. Entendeu? Ela está roubando e está dizendo, não estou fazendo nada não. É injusto a vida que eu levo. Eu estou pegando essa pessoa e ela nem vai sentir falta. Eu preciso disso. Ela acha que não está fazendo nada de errado. Ela está magoando as pessoas e culpa as pessoas ainda. Mas é ela que está magoando as pessoas. Ela está como se estivesse no alto mar dormindo. Como se não tivesse acontecendo nada. Lá no mais alto do mastro daquele navio, a onda batendo para lá e para cá, o barco se mexendo para lá e para cá, a pessoa está tranquila. Parece o Jonas, quando traiu o mandamento de Deus, que Deus falou assim, vai para Nínive pregar, e o Jonas falou, não vou pregar para esse povo não. Pegou o seu próprio dinheiro, pagou uma passagem, pegou um barco e foi para Tarsis. Uma tempestade chegou lá e ninguém sabe o que estava acontecendo, está lá o Jonas dormindo, tranquilo. Até que a ficha caiu. Aí ele falou assim, não, pode, me joga no mar que a culpa sou eu, senão todo mundo vai morrer por minha culpa. Nem todo mundo consegue fazer o que o Jonas fez. O Jonas entendeu. Aquela tempestade era culpa dele. Aquele problema era culpa dele. Todo mundo ia morrer por culpa dele. Todo mundo ia morrer por culpa dele. Aí ele falou, não, isso está acontecendo por minha culpa. Me joga no mar. Pegaram o João e jogaram no mar. Acabou o problema. Aí Deus deparou um peixe grande que veio, Jesus falou que é uma baleia, e veio, engoliu o Jonas e preservou a vida do Jonas. Mas foi 3 dias e 3 noites no inferno. Jonas fala isso. Jonas usa a palavra inferno. 3 dias e 3 noites eu estive no inferno. Até que ele reconhece, clama a Deus e Deus então dá livramento para ele. Ele vai para Nínive pregar, obedece a Deus. Não é só dar perdão e o Jonas continuar indo para Tarsis, não. Deu perdão, o Jonas foi obedecer. O nosso esposo, o nosso noivo, que é Jesus Cristo, ele quer obediência. Ele fala, eu quero obediência, não quero sacrifício. É obedecer sem sacrifício. Ah, mas o que eu tenho que largar para servir a Deus, será que eu preciso? Precisa. Se ele está mandando, precisa, ué. Ah, mas disseram que não, então vai, ué. Faz. Irmão, não adianta. Quer fazer o que você quer? Faça. Mas não vem agora querer que Jesus concorde com seus erros. Conversa fiada é essa aí. Quer fazer, faça. A vida é sua. Você faz com ela o que você quiser. Mas não vem querer que Jesus concorde. Não vai concordar. Está errado, irmãos. Não diga que o errado é certo agora.
Porque você quer dar a base para o que você faz. A vida é sua, faz o que você quiser. Mas se está errado, está errado. O Jonas teve que entender que ele estava errado. Não foi só pedir perdão para Deus. Entendeu? Jesus mandou o peixe vomitar ele lá na beira da praia, mas ele teve que obedecer depois. E quantos não fazem isso? Quantos estão dormindo no mar? O casamento está indo embora. A depressão está chegando. Sai uma doença, aparece outra. O vício está cada vez aumentando mais. Essa pessoa entrava num determinado site uma vez por semana. Agora está entrando 2. De 15 em 15 dias, uma vez por mês. De vez em quando era tentado, ia lá e entrava, só de vez em quando. Mas agora está semanalmente, diariamente. Já está travado naquele pecado ali, naquele site pornográfico ali. Ou naquela conversa quente, digamos assim, para não falar outra coisa. Já está acostumado, quando não conversa com um, conversa com outro. Quando não conversa com uma, conversa com outra. Porque já prendeu, já foi preso. O diabo já pegou mesmo aquela pessoa. Mas no início, era só um vinho vermelho ecoando no copo. E ele ficou olhando, até que a cobra veio e mordeu. Está dando para entender? Nós não podemos ficar dormindo no mar, no meio do mar, irmãos. Lá no mais topo do mar, parece que nada está acontecendo. E tem gente que avisa, Deus manda a gente para avisar. Deus manda a gente para avisar. Deus dá a revelação, Deus dá a palavra. Deus leva um amigo, uma amiga, um parente. Mas a pessoa não quer ouvir, é como se ela estivesse dormindo no meio do mar, no mais alto do mastro, balançando para lá e para cá, e não, está tudo bem. Não, eu sei o que eu faço. Eu é que sei da minha vida. Vocês estão por fora. Quando eu quiser sair, eu saio. Aliás, isso é um grande defeito do viciado. Eu sei porque eu já fui. O viciado demora a entender que está viciado. Quando ele percebe que está viciado, já está viciado. Quando ele começa a aceitar, um fala, outro fala, sai disso. Eu lembro uma vez, jogando futebol, e eu era bem novinho, e eu estava jogando no meio dos adultos. Fui convidado para jogar no meio dos adultos. Jogo um contra o outro, aquele jogo de várzea, aqueles campeonatos, tudo, eu fui convidado para jogar nesse time, só que era time de adulto e eu era jovem. E aí eu era o menor da turma, né? O mais novinho da turma, virei tipo o mascote da turma, né? E a turma tudo assim. E eu lembro como se fosse hoje. Lembro até o nome do rapaz, mas não vou falar o nome dele não. Faz um tempão, mas eu prefiro não falar o nome dele. A gente estava assim na roda, todo mundo conversando, antes do jogo, para conversar, negócio de jogo, aquele negócio de conversando, e alguém tinha um cigarro de maconha aceso. Comunidade, sabe como é que é, né? Aí todo mundo passando, quando chegou em mim eu já ia pegar, né? Já ia pegar, aí essa pessoa segurou minha mão e falou assim, você não. Você tem tudo para ter uma vida diferente da nossa. Você está começando a sua vida. Na minha frente eu não quero você fazendo isso, senão você vai ver o que vai acontecer com você. Essa pessoa, não vou falar o nome dela. Mas ela falou, eu não quero ver você nisso. Pega aqui, irmão, não deixa ele não. Não quero. Se eu souber que você está nessa, você vai ver só. E eu fiquei olhando assim, fiquei com raiva dele, na verdade. É o que eu estou falando. Você está dormindo no mar. Se eu tivesse escutado aquele conselho, não foi só uma vez, não. Foram várias vezes. O próprio traficante, às vezes, o próprio drogado, às vezes, me dando conselho. Sai dessa, que eu era o mais novo da turma. E eu não tinha ficado 17 anos nessa praga. Mas não ouvi. Parece que a gente está dormindo no meio do mar, no mais alto do mastro. A onda jogando para um lado e para o outro, e a gente não sente nada, dorme tranquilo. Está dormente. Entendeu? Está dormente. Parece que colocaram a xilocaína e deixou a sua alma tão dormente que todo mundo percebe, menos você.
menos você. Quando você vê, pum, já caiu. Amém, irmãos? É sério, não é? Cuidado, então, com o que você olha. O que você olha, quem você olha. Cuidado com o que você tem desejado. E veja se isso agrada o seu noivo. Se isso agrada o seu esposo, que é Jesus Cristo. Porque se não agrada, estou te falando, pula fora. Sai dessa. Agora não. É no fim que parece uma cobra. Você reparou isso? Pode reparar nisso. No 32 fala, no seu fim, ou seja, no início, na metade, você vai ficar feliz na vida. Muito prazer, muita alegria, muita festa, muita bagunça, muito. Não é o problema não é o início e nem o meio. O problema é o fim. O fim. O problema é como vai acabar isso. E Deus aqui no início, Deus já viu o fim. Ele está vendo, não vai dar certo. No início, ele já viu o fim. Não vai dar certo isso. Só que a gente está dormindo no meio do mar. Não está percebendo. A gente só quer ter o prazer. Se realizar. Se fazer. Entende? Cuidado com o que você olha. É muito grave isso aqui. Provérbios capítulo 30. Versículo 20. Tal é o caminho da mulher adúltera. Mulher, quem é a mulher? A igreja. Tá? Não esquece gênero aqui. Mulher, homem, esquece. Igreja. Estamos falando agora do lado espiritual. A igreja de Cristo. A esposa, a noiva. Tal é a mulher adúltera. Ela come, limpa a sua boca e diz. O que ela diz? Não cometi maldade. Você acha mesmo que a noiva de Cristo, a esposa de Cristo é essa mulher aqui? Não é. Ele não quer uma igreja adúltera. Entendeu? Ele não quer uma esposa adúltera. Ele quer uma esposa fiel. Essa não é a característica da igreja de Cristo, da noiva de Cristo, da esposa de Cristo. Não é. Por isso que já chama diretamente de mulher adúltera. Mas vai tentar? Vai. No início vai ser ruim? Não. No meio vai ser ruim? Não. É no fim. Ele fala, se você olha para o vinho vermelho e coando no copo, você tem que ficar ligado. Por que eu estou desejando tanto isso aqui, se isso não é da vontade de Deus? Então, tem que ficar ligado. Isso não é para mim. Mas se você não fica ligado, é como se estivesse dormindo no meio do mar, no mais alto mastro. O que vai acontecer? A cobra vai te morder. Uma cobra vai te picar. Quando? No fim. Diz, você leu lá comigo. No fim. Não é no meio. Não é no início. No início vai ser um prazer, uma alegria, vai formar novos amigos, vai ter aqueles amigos que são chamados de amigo de peito, do peito, amigo de verdade, e que está contigo para todo sempre. Mentira. Mentira. Esse negócio de que amigo que está para você para todo sempre é mentira. Tá? Enquanto você está ali na farra com ele, está tudo bem. Se converte, ele já pula fora. Aceita Jesus, não queira mais beber, já pula fora. Chama ele para vir para a igreja, ele vai te chamar, ele vai até bater em você se chama ele para ir para a igreja. Ele quer que você continue naquela pegada lá. Então não é amigo para toda hora. O amigo para toda hora ia ficar feliz. Na verdade, né? Que alegria, cara, você restaurou seu casamento, que alegria. Um dia eu vou ter essa força para largar tudo que a gente fazia, igual você teve força de largar o que você fazia, e hoje você está com a sua família restaurada. A minha também está se acabando. Mas é a vida que eu levo, é a vida que eu escolhi, é a vida que eu pedi a Deus. Alguém fala, né? É a vida que eu pedi a Deus. E você acha que foi Deus que te deu, né? Não foi não, foi o diabo.
Ele que está apresentando esse vinho vermelho ecoando no copo. Que não faz mal no início, não faz mal na metade. É no fim que aparece como uma cobra. É no fim que o basilisco começa a picar. Depois que o caldo entorna. Deus avisa a gente no início. Porque Ele é um bom noivo, um bom marido. Cuida da noiva dele, cuida da esposa dele. Então Ele avisa no início. Isso não vai dar certo. Mas o prazer é grande, o vinho é vermelho. Aí a pessoa continua. E continua. E parece que está no meio do mar dormindo. Nem parece que o barco está balançando para lá e para cá. No mais alto mastro, dormindo. E as coisas estão acontecendo, ela não percebe. Perde a capacidade de entender o que está vindo lá na frente. E no fim acontece isso. A mulher adúltera faz isso, irmão. E eu te pergunto. Quem adultera? Quem pode se tornar adúltero ou adúltera? Sim, mas vamos na prática, não na parte religiosa. Quem é que pode adulterar? O solteiro pode adulterar? Ele não é casado. Só adultera quem é casado, irmão. Vamos pensar então nessa mulher adúltera como a igreja que servia a Cristo, o marido, mas que decidiu beber o vinho que o diabo está oferecendo. Porque não quer conhecer o mundo. Ela estava casada e não percebeu. Eu casei com Jesus. Entendeu? Eu casei com Jesus. Se eu começar a olhar para esse vinho vermelho ecoando no copo, eu vou desejar, vou errar e vou adulterar. Vou entrar em práticas que não agradam o meu Senhor. E aí não tem para onde ir. Adultera quem é casado. Quem não é casado não adultera. Como é que ele vai adulterar? Ele é solteiro. O pecado aí é outro. A Bíblia fala que é fornicação. Biblicamente falando, né? Só adultera quem é casado. Aqui está falando então de alguém que já recebeu Jesus como Salvador. Mas que está olhando para o vinho no copo. Vermelho e bonito. E aí começa a praticar e parece que está dormindo no barco no meio do mar. Ela começa a encontrar razões para sair da igreja. Motivos para sair da igreja. É o pastor que não se veste bem. É o pastor que não prega bem. É a igreja que o ar quebrou, não consertou. É o dízimo da igreja. É a oferta da igreja. É uma maneira de pedir oferta do pastor. Ela encontra um monte de razões para sair da igreja, para adulterar. Ela é casada com Jesus. E aí quando eu falo sair da igreja, estou falando sair da presença de Deus. Não estou falando sair da igreja e ir para uma outra igreja. Acontece às vezes. E eu entendo isso. Se você não se adaptou numa igreja, você está ali para ir para outra igreja. Você não está preso à igreja, você está preso a Jesus Cristo. E eu entendo isso. Amém, irmãos? Eu entendo isso. Entendo perfeitamente. Eu estou falando de uma pessoa que está na igreja, já é de Jesus e vai para o mundo. E aí você vai conversar com a pessoa, ela tem um monte de desculpas. Ela está dormindo no meio do mar, no mais alto do mastro. Lá no mastro, lá no alto. As ondas batendo, e não está nem aí. Está todo mundo falando, tudo está mostrando, a casa está caindo e a pessoa não ouve. A mulher adulta, ela limpa a boca e fala, não fiz nada. O que eu fiz? O quê? Destruí uma famíliazinha ali? O quê? Eu levei ele para o pecado aqui? A culpa não foi minha, eu não fiz nada. Está dormindo, irmão. O diabo está te arrastando para o inferno novamente.
Salmos 45, versículo 10. Você está entendendo que eu não estou falando mal de mulheres, não. Hoje é dia da mulher, né? Pelo amor de Deus, hein? Você está entendendo isso, né? Eu estou trazendo para o lado espiritual, porque a mulher casada, a igreja casada com Cristo. É o que significa. A Bíblia é muito clara quanto a isso, tá? Pelo amor de Deus, hein? Senão as mulheres daqui a pouco vão achar que o pastor é... Como é que fala quando um homem é contra a mulher, maltrata a mulher? Como é que fala? Como é que é? Machista, né? Feminicismo. Esqueci o nome. Feminicismo, né? Feminicídio. Feminicídio, está praticando. Maldade, violência com a mulher, né? Tá amarrado, irmão, pelo amor de Deus. Pergunta a minha esposa, você vai ver como é que eu trato a minha esposa. Pode perguntar a ela. E trato todo mundo assim, graças a Deus. Tem essa história comigo não, tá? O que eu estou falando aqui é a mulher como esposa de Cristo, a igreja como esposa de Cristo, que erra, se afasta da igreja, vai embora, volta para o mundo e diz assim, eu larguei a igreja, mas não larguei Jesus. Eu estou bebendo, estou saindo, porque eu estou aproveitando a vida e não tem nada demais. Eu entendi que não tem nada demais. A igreja é muito retrógrada. A igreja prende a gente. Eu não posso nem ir para um baile agora, eu não posso nem me divertir mais. Não tem nada a ver, eu sou de Deus. E aí a pessoa está dormente. Ela está retrocedendo na fé dela. E ela acha que está tudo bem. Não tem nada demais. Aí as coisas começam a dar errado. Está tudo bem. É a vida. É assim mesmo. É a vida. Normal. Ela está dormindo no meio do mar. Entendeu? Mas vamos lá, mas tem coisa boa aqui, ó. Salmos 45. Passei. Não, peraí. Salmos 45. Cadê você? Aqui. Versículo 10. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa de teu. Olha aqui para mim. Quando Deus me pede para eu esquecer até da casa do meu pai, é muito forte o que ele está me pedindo. Ele fala, esquece do teu povo. Jesus. As pessoas pensam que servir a Cristo é uma onda, irmão, é um modismo. Servir a Cristo não é um modismo, não, é coisa séria. Ele é o Senhor e Salvador. Ele fala, ouve minha filha, olha minha filha. Inclina os teus ouvidos, porque eu vou te ensinar, esquece do teu povo. Acabou. Não dá mais para você andar com eles. Que isso, pastor? Eu tenho que parar de andar com as minhas amigas. As pessoas não querem fazer sacrifícios nenhum, renúncia nenhuma para servir a Cristo, não. Elas querem carregar Jesus numa bolsinha. Jesus, entra aqui, anda comigo para onde eu for, e quem manda sou eu, tá? A hora que eu quiser, eu tiro o senhor do bolso, o senhor me ajuda. Depois boto o senhor no bolso de novo. Tá de brincadeira, irmão. O Criador dos céus e da terra, essa pessoa está de brincadeira, irmão. Ele fala, se for o caso aqui, ó, esquece do teu povo. Eu tive que esquecer do meu povo. Onde eu jogava bola, onde eu jogava futebol, os amigos que andavam comigo, eu tive que esquecer deles. Não dá mais para conviver. Falou, telefone, encontrou educação, carinho, alegria, oração por eles. Isso continua. Mas andar, não dá mais para andar. Fazer igual, não dá mais para fazer igual. Esquece do teu povo. Teu povo agora é outro. Faz parte do povo de Deus agora. Acabou o pagode, agora é louvor. Acabou o forró, agora é louvor. Acabou, irmão. Acabou. Forró agora só do Fernandes. Fazer o quê? Acabou a cachaça. Agora é suco natural, nem refrigerante. Até refrigerante sai disso aí. Coisa ruim aí que você vai estragar a sua saúde. Acabou a violência, tenha paz agora. Acabou o adultério, traição, promiscuidade, seja santo agora. Filha minha,
ouve, inclina os seus ouvidos, olha, e esquece do teu povo e até das casas do seu pai. Meu Deus do céu! Então significa que o que os meus pais me deram de cultura, de ensinamento, eu tenho que filtrar. Por quê? Porque meus pais não conheciam o Deus que eu conheci agora. Você está entendendo como é que é forte isso? Quer dizer, eu amo os meus pais. E meus pais fizeram o melhor para a minha vida. O melhor. O melhor dentro da possibilidade deles. Eles fizeram o melhor para mim, me ensinaram o melhor para mim. Eu vivi no meio de... Jogava bola no meio de traficante, de viciado. Eu me viciei, mas não fui para esse lado. Meus pais fizeram o melhor para mim. O melhor dentro da possibilidade deles, da condição deles. Agora Deus fala assim, ó, sai até da casa do seu pai. Você esquece isso. Você agora está com um novo mundo comigo, um novo ensinamento, uma nova cultura, uma nova maneira de viver. Eu vou te ensinar o que é compatível, você segura. Mas o que não é compatível, esquece até da casa do pai. É forte demais, irmão. Jesus não está mandando você deixar sua mãe de lado, seu pai de lado. Tem que amar. Aliás, eu vejo filhos aí até deixando os pais de lado. E na toda a sociedade, não é só até crente também. Que isso, não faz isso não. Tem que honrar pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia. O primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Não faz isso não. Amém, Jesus? Mas os ensinamentos que meu pai me deu, eu aproveitei alguns depois que eu me converti. O ensinamento que minha mãe me deu, alguns eu mantive. E muitos desses ensinamentos, muitos, não foram poucos não, eu abri mão para poder criar meus filhos do jeito de Deus, não do jeito dos meus pais. Então olha o que Deus está pedindo da gente e vê se não é forte. Ouve, inclina os seus ouvidos, escuta o que eu estou falando, ele diz, e esquece do teu povo, esquece da casa do teu pai. É sério ou não é? É muito grave. Mas se ele é meu noivo, ele é meu esposo. Ele está querendo o melhor para mim. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele não é um homem para mentir nem para me enganar. E vai falar mais aqui, ó. Eu vou terminar aqui agora. Versículo 11. Então, se eu fizer isso, o rei se afeiçoará à tua formosura. Para Deus, olha aqui para mim, a sua formosura não está na sua beleza, na sua estética. Isso é coisa nossa. Isso é coisa do homem. O homem que gasta rios de dinheiro para ficar bonito e bonita. E eu não sou contra, não. Tá? Vai para a academia, vai cuidar do corpo, vai ficar fininho, vai ficar musculoso, vai ficar musculosa. Mulher muito musculosa é estranho, eu acho, né? Mas também, se gostar também, o problema é seu. Eu não estou nem aí. Amém, Jesus? Mas, ele fala que vai se afeiçoar à sua formosura quando você começar a esquecer do teu povo e da casa do teu pai e olhar para o que ele está ensinando agora. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, meu pai, eu perdi meu pai há mais de 40 anos. E ainda choro por ele até hoje. Minha mãe, perdi agora em 2017. Já convertida e batizada por mim. Todos os filhos são apaixonados pela minha mãe. Mas eles ensinaram coisas que Deus não ensina. E eu não vou ensinar isso para meus filhos só porque meus pais me ensinaram. Isso eu esqueço. É isso que ele está falando aqui. Aí ele vem e fala, então, fazendo isso, o rei se afeiçoará à tua formosura. A sua formosura para Deus não é a beleza estética, o que você vê no espelho. Entende? Não é a barriga trincada. Não é isso. Perna roliça. Não. A beleza para Deus está na obediência. Quando você olha para Deus e fala assim, Senhor, eu não queria fazer isso, mas o Senhor manda e eu vou fazer.
Eu estou vendo o vinho escoando no copo vermelho, estou com um desejo, mas eu sei que isso não te agrada. Agora eu sei, antes eu não sabia, mas agora eu sei, e eu não vou cair nessa. Você começa a ficar lindo, 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 linda, linda para Deus, quando você começa a fazer isso. Você pode ser feio. Foi mal, mas aí eu tive que... Você acha que vai apontar para mim? Aí é demais também. Pode ser feio. Não tô, brincadeira, brincadeira. Vocês são bonitinhos. Amém, irmãos? Mas quando decide obedecer, largar o seu povo e até a casa do seu pai, eu acho que você já entendeu o que a Bíblia quer dizer com isso. Ele vê sua formosura. Aí não tem como. Ele vai estar contigo. Ele vai te ajudar. Ele vai estar presente. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Ele é o esposo, nós somos a esposa. A gente tem que ficar formoso para ele. Formosa para ele. Amém, pessoal? É assim que você tem que querer. Algumas renúncias você vai ter que fazer. Mas e daí? É o noivo que criou o céu e a terra. É aquele que tudo pode, irmãos. Se tem gente hoje lá fora fazendo loucura por causa de uma paixonite, e você não quer fazer nada para Jesus, está na hora de se apaixonar por Jesus Cristo. E de tomar decisões contrárias à sua vontade, só para agradar a vontade dele. Porque lá fora um monte de gente apaixonada faz isso. Se anula completamente para fazer a vontade do amado ou da amada. Mas para Jesus não, a pessoa quer botar Jesus no bolso e levar para ele para onde vai, e na hora que precisa, tira ele do bolso, age na minha vida aí que eu estou precisando. Agiu? Beleza. Vai, bota para o bolso agora que eu vou fazer o que eu quero. Mas vai quebrar a cara. Estou te falando, tem gente que parece que está dormindo no meio do mar. Parece que está lá no alto do monte, lá no mastro. E está dormindo, parece que não está acontecendo nada, o barco está quase afundando, parece que não está acontecendo nada. Tem que despertar, irmãos. Antes que a casa caia, e vai cair. Sempre cai, sabe disso, né? Para fechar então, segunda parte do versículo. Pois ele é o teu Senhor. Qual é a ordem? Obedece-lhe. Só isso. É simples, irmão. A gente confunde, é a gente que cria problema. A gente que é o criador de problema. É simples. Olha, filha minha, veja, filha minha, presta atenção, filha minha, presta bem atenção, esquece do teu povo, esquece até da casa do seu pai, presta atenção nisso, e eu vou me afeiçoar à sua formosura. Eu sou o seu Senhor, me obedece. Simples. Amém? A casa não vai cair, pelo contrário, vai ser edificada. Vamos orar em nome de Jesus. Para de olhar para o copo vermelho, o vinho no copo ecoando, senão a cobra vai morder. Vai ser picada e nem vai saber de onde veio. Senhor, em nome de Jesus, eu venho na tua presença, primeiro abençoar quem vai ouvir essa mensagem pelo YouTube, que todos recebam a tua bênção em nome de Jesus. Eu já abençoo todos eles.